Malta, chegamos ao fim da 10ª edição do Modo Carreira. Hoje é o último episódio e antes de vermos qualquer tipo de resultado, eu quero dizer bem alto a todos: que vitória! Que vitória, malta! Esta foi a maior vitória que podíamos ter tido. Foi esta competição brilhante, ter corrido tão bem, com o vosso apoio desde o início ao fim. Nós adorámos ter gravado cada um dos episódios. Foram episódios emocionantes, muitas vezes corriam mal, mas o mais importante é a competição. O nível competitivo desta liga foi absurdo, outra vez, e isso contou com excelentes treinadores, com a presença de cada um. Não só dos campeões, Osvaldo Abreu, que levou o campeonato, incrível. Foi o melhor esta época, inevitavelmente o melhor, bateu os recordes todos e mais alguns. E o CPN 14 ganhou a Copa, a taça. Parabéns aos nossos campeões, parabéns a todos os participantes. Esta edição contou com 4 convidados especiais, 3 campeões do mundo. Campeão do mundo 2010, Jorge Sorino. Campeão do mundo 2015, Rui Silenoz. Campeão do mundo 2019 e 2020, Manager BL. E ainda Special One, o treinador, se calhar um dos treinadores mais famosos de todo o OSM mundial. É um treinador que ascendeu de mero jogador da OSM a funcionário da Game Basics e ele é responsável pela ligação entre os utilizadores e os outros funcionários da Game Basics, a organização do jogo. E podem ter certeza, ele às vezes é alvo de críticas porque ele tem de tomar decisões e muitas vezes dá a cara por elas. No entanto, ele é a pessoa, com certeza, que mais quer que o jogo tenha sucesso. Porque nós gostamos que o jogo melhore. Ele também gosta que o jogo melhore, no entanto ele ainda beneficia diretamente com isso porque ele trabalha para a Game Basics, portanto podem ter certeza que ele quer o melhor para o jogo. Maltinha, obrigado a todos, vamos ao último jogo e vamos já falar dos próximos passos. Já agora chegamos ao mês de dezembro, chegamos ao mês do Natal e já temos aqui a nossa temática do Natal prontinha. Maltinha, o jogo de hoje é contra o Trazedor de Champions e eu usei uma técnica clássica de potenciar a nossa equipa na última jornada usando as vendas instantâneas. Há aqueles jogadores que vão ser suplentes, vendemos instantaneamente. Com isso consegui mais ou menos uns 500 milhões em dinheiro. E com esses 500 milhões comprei o melhor médio da liga, nota 130 e tal, e comprei, se não me engano, um defesa central também titular a 119. Vamos ver como é que correu o jogo. Vamos jogar em 4-3-3. Se ganharmos este jogo podemos chegar até ao 10º lugar. Se perdemos este jogo podemos acabar no 15º lugar, depende dos outros resultados. Vamos ver como é que termina esta tabela. Bora lá, malta, vamos lá ver se acabamos bem este modo de carreira. Desde já um abraço para o Trazedor de Champions. Cruzamento, Stones, um pouco alto demais, mas Messi consegue alcançar e não marca. Messi a rematar de cabeça. Interessante o Messi, que aqui, como não tem a altura, ele pode ser forte no jogo aéreo. E agora temos um pontapé de canto para nós, e é o gol! 1-0 para nós, Coutinho abre o marcador. O nosso avançado abre o marcador e podemos acabar aqui com uma bela vitória. Vamos ver se conseguimos, mas há uma oportunidade para eles. Foi falhada. Ah não, é uma lesão, malta, é uma lesão. Lesão para o adversário, entra Di Maria. Outra lesão, 2 lesões... Ah não, isto é... parece por causa da cruz. Mas não, isto foi uma oportunidade falhada. E até agora temos oportunidades. Ataque veloz é o Tel, o nosso avançado maravilha, e manda ao lado. Bora, Tel. E agora temos um lance perigoso. Passe do Laporte para o Kovacic. Exatamente, falhar. Muito bem. Safámos-nos de boa. Está um jogo com maior pendor para nós, mas está equilibrado. E agora eles estão a equilibrar ainda mais o jogo, o que é preocupante. Falharam. Eles estão com falta de eficácia e nós estamos a aproveitar. Foi um jogador chamado Pobega. Um jogador que teve na nossa equipa no início da época, se não me engano. E agora chegamos ao intervalo a ganhar. Não está nada mal. Vamos ver se conseguimos manter o resultado. Entretanto, malta, campeonato nacional começa hoje, já temos equipa, já vos vou falar mais sobre isso. Tel, chuta de longe, bora Tel. E falha. A gente não está numa tática de remate à vista, estamos a jogar num 4-3-3 pelas alas. Lindo lance, Getcher para Pobega, outra vez o gol deles, malta. Pobega. Eu tenho quase certeza que este jogador esteve na nossa equipa e agora faz-nos um gol. Mas o gol vai ao vídeo árbitro. Gol anulado. Boa, safámos-nos, malta. Tivemos aqui. E agora temos um cruzamento. Podemos responder. Condé. Bora, Condé. E falha também. Muitas oportunidades para ambos os lados, mas poucos golos. O golo até agora é nosso. Tivemos a sorte do vídeo árbitro nos ter ajudado. Mas agora temos mais uma oportunidade. Coutinho.
tenta o remate, bora lá Coutinho. E é o gol, 2-0 malta, 2-0, vamos ver se é legal, e é 2-0 para o Coutinho, Coutinho abre o livro, no último jogo. Temos a vitória na mão, vamos acabar em beleza o nosso modo de carreira. E agora 2-1, calma malta, não vamos fechar antes da festa. O Pobega quer vingar-se da nossa equipa, está com muita vontade. Mas vai terminar. Canto, ainda temos um pontapé de canto. Tel vai tentar marcar o gol de cabeça. E é o gol, 3-1 malta, acabámos em beleza com o gol também do Tel. Muitos parabéns à nossa equipa malta, conseguimos sair daqui vencedores. É isto o mais importante. Os 3 pontos. Um abraço aqui para o Trazor de Champions que fez aqui um belo jogo. E nós vamos ver como é que correu as estatísticas de jogo. Ora bem malta, estatísticas de jogo, 8 remates a 8. 8 remates a 8. Grande jogo do Trazor de Champions aqui na última jornada do campeonato. Nós jogámos com 4-3-3 que eu espero levar para o campeonato nacional, mas pelos vistos não está a resultar bem. A gente tem que tentar afiná-lo, mas as coisas não estão fáceis. A gente tinha uma equipa ligeiramente superior ao Trazor de Champions e mesmo assim não fomos significativamente superiores. Realmente tivemos mais cantos, tivemos um bocadinho mais posse de bola, mas é igual praticamente. O número de remates foi igual. Tivemos sorte na conversão, na eficácia tivemos muito bem. Tivemos uma tripla de ataque toda com 9 e isso facilitou a nossa eficácia, que normalmente não é boa. Maltinha, vamos aos últimos resultados. CPN 14 ganha ao Zé Bonan. Temos o João Barros a ganhar 4-0 ao Jorge Sorin. O Simões empata a 1 com o Quinha. O Special One acaba em vitória, ganhando ao Zé Tigresa. O Remedy empata a 0 com o Estrilho. O Samu Chinês perde 3-0 com o F Madeira. Nós conseguimos ganhar 3-1 num jogo muito equilibrado contra o Trazor Champions. O Vitória perde 1-0 contra o TRKZ, grande vitória fora. O Sou Duda empata a 1 com o Osvaldo Abreu. Aqui o nosso campeão a deixar-se empatar. Num jogo dificílimo. Fora de casa é sempre muito complicado. O empate acaba por ser positivo. O Light Lucky Me ganha 2-0 ao Rui Silnós. O Gonçalo Pinto ganha 2-0 ao Team Gandhi. E temos o Manager BL a ganhar 1-0 ao Bruno Assunção. Maltinha, vamos à tabela, vamos à classificação final. É esta a classificação final do nosso modo de carreira. Já vimos que aparecemos na primeira janela, já não é nada mau. Já não é nada mau. Embora eu goste de fazer um bocadinho de zoom como fiz agora e assim sai da janela. Mas vou deixar assim. Osvaldo Abreu termina em primeiro lugar com 105 pontos. É um recorde de pontos, está de parabéns, bateu o recorde de pontos do nosso modo de carreira, bateu também o recorde de diferença em relação ao segundo classificado. Normalmente nos modos de carreira temos a disputa do título até à última jornada, neste não aconteceu isso. Osvaldo já era campeão a 3 ou 4 jornadas do fim. Ou 5. Parabéns ao Osvaldo, um arraso total. Parabéns ao Estrilho que fica em segundo lugar. Ele que é o campeão em título do nosso modo de carreira. A história dos campeões já está escrita na descrição dos vídeos. É só assistirem aos nossos vídeos e abrirem a descrição. Está tudo aqui. O campeão em título é o João Barros. O Estrilho foi o campeão da 8ª edição. Temos aqui toda a história das nossas edições. O Osvaldo Abreu já leva o título da 10ª edição. Está de parabéns. Agora vai levar aqui a tacinha em casa. Eu tenho que encontrar aqui a medalha. Portanto, 10º modo de carreira. Já está aqui. Eu vou colar aqui para vocês. Agora tenho de procurar... pedir a morada ao Osvaldo e enviar para a casa dele pelos correios. Maltinha, muitos parabéns ao Osvaldo. O campeão leva sempre esta tacinha para casa. É uma taça simbólica. E a gente começou a fazer isto desde a 8ª edição. Portanto, o Estrilho e o João Barros já levaram a sua tacinha. Eu vou colar aqui ao pé de vocês. Taça da 10ª edição do modo carreira. Ora, cá está ela, maltinha. Já temos aqui a taça da 10ª edição da modo carreira. Já pode ir aqui para o palmarés do Osvaldo. Isto tem aqui um autocolante que eu vou tirar. Depois vou tentar tirar isto melhor. 10ª edição do modo carreira. Está feito, malta. Parabéns ao Osvaldo, foi o grande campeão. O nosso campeão da taça CPN vai ter o convite especial para a próxima edição do modo carreira. É esse o prémio do vencedor da taça, o prémio do vencedor do campeonato da liga. É o Osvaldo, portanto ganha a taça e ganha o seu nome escrito na descrição dos vídeos, na história do canal. Maltinha, parabéns a todos mais uma vez. Foi uma grandíssima competição. Oi, agora ficou a nevar sozinho. Uma grandíssima competição, maltinha. Vamos aqui rapidamente às outras contas. Nós temos já o campeonato nacional a começar. Isto vai começar. Começou hoje, acabei de entrar na nossa equipa. Escolhemos o Ajax.
confiei no nosso Warrior PT, que fez uma lista das equipas que gostava mais, e tendo em conta que muitas delas já não estavam disponíveis, o Ajax era uma delas. E eu optei por eles, mas olhei e há uma coisa que eu não gosto, não tem um ponta de lança. Mas todas as equipas têm problemas com isso. Portanto, o ponta de lança em português é o avançado, aqui em português do Brasil, nós estamos na versão de português do Brasil. Portanto, nós temos um extremo direito, temos um extremo esquerdo, temos um extremo direito. O melhor ponta de lança centro está com nota 91, não é grande coisa, podia ser melhor. No entanto, temos médio esquerdo, não temos médio direito, também não temos médio... temos aqui médio ofensivo. Temos 2 médios centros, portanto não temos o suplente, a médio centro, que também às vezes dá jeito. No entanto, na defesa estamos bem, porque temos defesa esquerdo com bom ataque, temos defesa direito com bom ataque e temos 2 centrais também úteis. Portanto, estamos bem no que toca na defesa. Na baliza, portanto, não há muito a dizer. Estamos bem também no que toca a bónus de nacionalidade, conseguimos ativar. Olhando para a tabela, temos aqui já uma liga praticamente cheia. Por acaso ainda não sei as regras ao certo, não sei se passam 6 à próxima fase, se passam 4, se passam 5, tenho ainda a ver isso com atenção. Esta primeira fase vai ser muito complicada, temos aqui vários treinadores com muita qualidade. O Freitas e Comé dos Portugal EA é muito bom treinador. Temos o Remedy, conhecido nosso do modo carreira, temos o Paulo Filipe Cunha, bicampeão do campeonato regional, foi campeão do campeonato regional da Zona Sul em 2021 e 2020, estrondoso. E está de parabéns por toda a prestação histórica que tem nesta competição, e agora calhou-nos logo contra nós, e adivinhem quem vai ser o nosso primeiro adversário? Vai ser Santana, Paulo Filipe Cunha, logo a abrir a primeira ronda. Portanto, isto ainda deve ser para aí os 16 avos de final do campeonato nacional português, e a gente corre aqui sérios riscos de ser já eliminado, porque a liga é muito competitiva, não vai ser fácil. Nós vamos acompanhar a competição o mais regularmente possível através da nossa página do Instagram, e vamos fazer vídeos periódicos. Portanto, imaginemos a 10ª jornada, devemos fazer um vídeo ao meio do campeonato e no fim, talvez. Depois vamos ter o nosso torneio. O torneio vai se chamar Torneio de 2023, para começarmos bem o ano, e o torneio está mais ou menos previsto começar, isto pode sofrer alterações, está mais ou menos previsto começar no dia 3, desculpa, enganei, no início do ano, portanto, se calhar até no último dia do ano, mas aí também é complicado por causa da disponibilidade das pessoas. Eu queria começar em 2023, ok, o torneio, porque eu trabalho em política e no final do ano há muitos eventos políticos, jantares de Natal e tudo e mais alguma coisa, e então tenho pouco tempo para criar a liga. Portanto, eu tenho que arranjar ali uma altura em que não seja tão exaustivo para mim criar o novo torneio. Portanto, eu estou a pensar criar dia 3, desculpa, é outra vez, estou em janeiro. Portanto, estou a pensar criar, se calhar até mesmo numa segunda-feira, no dia 2, no início do ano. Apontem o torneio para o início do ano, o início de janeiro. Não há de ser dia 1, porque é um dia 1, mas há de ser no início do ano. Aliás, se fosse no dia 1 também não sei se era mau, mas pronto, talvez. Logo se vê. Eu depois vou dar informações oficiais também através do nosso YouTube e do nosso Instagram e também do nosso Discord, ok? É só estarem a par e nós daremos certamente muitas novidades. Maltinha, já sabem que no intervalo destes vídeos vai haver, no intervalo deste tempo morto, vai haver vários vídeos especiais. Portanto, vamos ter uma entrevista com o Osvaldo Abreu, vamos ter um vídeo de táticas, e vamos ter um vídeo de atualidade, portanto, campeonato nacional, e falar um pouco do OSM. E pode surgir atualizações do jogo que façam sentido fazer vídeo, mas à partida serão estes 3 que já estão certos, ok? Bom, vamos já aqui à seleção nacional. Liga de Grupo do Zitismo foi a jornada 41, jogámos com o treinador Careca, 1977. E estamos já a levar na pá. Nós jogámos como nesta... Jogámos em 4-2-3-1. Porque o anda de estar 4-2-3-1 não está a resultar, malta. Eu gostava de ter um 4-2-3-1 forte para o campeonato nacional e não estou a sentir. Eu confesso que nunca me senti tão vulnerável a começar um campeonato nacional. Portanto, levámos 2-0, 6 remates a 16 e posso dizer que não fiz nada de mal, supostamente, acho eu.
Ele deu aqui uma dica. Eu elevaria o nível de pressão nas chegadas. Sobretudo por causa desse árbitro que prefere jogos mais pegados. Portanto, é um árbitro que deixa jogar, um árbitro azul, talvez, e ele diz-nos que devíamos aumentar a pressão. Também enganei-me um bocado, estive a ver agora a tática. Estava com a tática do 4-3-3. Não fiz bem a tática. Maltinha, vamos aqui à batalha de seleção. Estamos na 8ª jornada da seleção nacional. Infelizmente ontem correu muito mal para todos nós e a batalha está muito complicada. Hoje jogamos contra a equipa, um jogador dos que está melhor, da equipa alemã, fora de casa. Jogamos... e qualquer pontinho seria muito bom. Este treinador está para aí 4 jogos sem perder e está a 2 ou 3 vitórias seguidas. Ele está muito bem, este treinador, e está com um plantel mais forte que o nosso. Estádio nível 3 e vai ser complicadíssimo tirarmos pontos daqui. A gente jogou muito à defesa porque sabíamos que era difícil e estamos a ganhar. Lindo gol do Saka. Lindo gol do Saka. Gol importantíssimo para nós. Importantíssimo. Estamos a jogar em 5... Phoenix. Em 5-4-1 e agora sofremos um empate e vamos ver se mantemos porque é um bom resultado. Empatezinho fora de casa é muito bom, malta. Há que ter isso em atenção. Muito bom empate, eles jogaram muito bem. Era normal, eles jogarem 4-2-3-1. 4-2-3-1 por vezes não é eficaz e hoje foi a paga. Ele provavelmente teve de jogar assim para gerir a equipa e não lhe correu assim tão bem porque o empate para nós é bom. Estatisticamente podia ter marcado mais uns golinhos. Temos 67 milhões, temos o Olheiro preparado para vir e nós temos de aproveitar muitas compras do Olheiro. Tivemos muito mal nos últimos dias porque não estamos a conseguir vender. Estávamos com muita dificuldade a vender e a comprar jogadores e hoje já conseguimos vender um defesa. Já foi bom, já deu algum dinheiro para comprarmos um médio aqui no Olheiro, que eu quero comprar médios. Quero também ver se despacho o Nkunku, que em 6 jogos fez 0 golos e 0 assistências e já está cansado e com baixa moral. Queria também eliminar aqui jogadores com baixa moral. São jogadores difíceis de vender porque já têm um certo valor, mas são jogadores sedentários que não fazem falta e quando a equipa está assim moral em baixo, o ideal seria vender muitos jogadores para comprar uma equipa mais moralizada. Mas não é fácil rodar a equipa toda no mercado de transferências sem haver um evento de transferências. Maltinho, os resultados de hoje da nossa seleção. Temos uma derrota difícil de digerir para nós aqui do Barradas. Num jogo equilibrado eles levaram o melhor. No nosso jogo acabou empatado fora, é um excelente resultado. O Nuno Xavier está lindamente, ganhou. Aproveitou também aqui a expulsão do adversário quando estava empatado a 1 e matou o jogo. Ele depois tem uma expulsão, mas já é muito no fim. Domina o jogo e ganha bem em 5-2-3. Ele domina o 5-2-3. Tem uma tática muito bem afinada. Quanto ao Medinas, faz um empate fora de casa muito, muito bom. Um jogo em que ele até remata mais que o adversário, que vai em 5-3-1. E esta equipa deles sai empatado, o que fora de casa é sempre espetacular. O Diogo Varela jogou muito bem em 5-2-3, mas a equipa dele infelizmente não foi eficaz e empatou a 0. Isto faz com que a classificação, a tabela, esteja muito mexida. Portanto, temos o Nuno Xavier e o Medinas espetacular, como melhores elementos do grupo até agora. Temos um saldo de neutros para o Diogo Varela, um saldo negativo de uma derrota para o Abarradas e para nós. Portanto, nós e o Abarradas estamos com 3 pontos negativos, o Diogo Varela está neutro, o Medinas está com 9 pontos positivos e o Nuno Xavier com 12 pontos positivos. Portanto, se fosse uma batalha normal estaríamos a ganhar ainda com alguma distância. No entanto, eles meteram-se muito perto de nós. Mas nesta competição a pontuação não se faz dessa forma, é uma pontuação de CNPG, é uma pontuação de Taça das Nações, a World Nations Cup. Portanto, aquilo há um sistema de cálculos que avalia os treinadores perante o objetivo que eles estão e tudo mais. Por exemplo, a equipa que fica em primeiro ganha um grande bónus, a equipa que fica em último perde muitos pontos. Portanto, nós como temos o primeiro classificado e eles têm, aliás, os 2 primeiros classificados e eles têm os 2 últimos, se acabasse assim ganhávamos confortavelmente. Eu posso-vos dizer que neste momento está mais ou menos 1100 a 500, ok? 1100 a 500 na pontuação. Portanto, Portugal ganha com 1100 contra os 500 pontos da Alemanha. Se acabasse agora ganhávamos confortavelmente. No entanto, dentro de campo não é isso que estamos a sentir. Está a ser uma batalha difícil. Ok?
Maltinha, vamos terminar aqui lendo os videozinhos de ontem, malta. Obrigado a toda a gente mais uma vez. Temos aqui os grandes campeões, Osvaldo e CPN, os dois líderes. Temos aqui estatisticamente, também é muito interessante ver as estatísticas. Temos como, portanto, está aqui um bugzinho, mas pronto, falta aqui um número. Mas tivemos neste modo de carreira 270 vitórias em casa, 161 vitórias fora, 144 empates, sendo boa parte deles foram nossos. Gastos totais foram gastos 171 mil milhões e 400 milhões. Portanto, 171 mil milhões, é muito dinheiro em transferências de compra-vendas, compras-vendas. Jogadores transferidos 6.500, isto dá uma média de 273 jogadores transferidos para cada uma das equipas. Portanto, uma média, os treinadores da liga transferiram em média 273 jogadores. Há treinadores que transferiram mais, outros transferiram menos. Por exemplo, o Jorge Sorin não transferiu tantos, não é? Os outros hão de ter transferido mais. Taxa média de transferências, a média foi 26 milhões em transferências. Quanto aos golos marcados, 1262 golos marcados, 1693 cartões amarelos, 80 cartões vermelhos. Por acaso não sei se dá para ver quem levou mais cartões vermelhos. Bem, sequências, malta, as melhores sequências. As melhores, as atuais não vou ligar tanto, mas também temos aqui uma grande série de invencibilidade do Osvaldo e do Lai Plakimi, 12 jogos e 9 jogos, mas vamos ignorar. Quanto às séries de vitórias, o Osvaldo foi quem teve a melhor série de vitórias em toda a liga, com 8 vitórias seguidas, em pleno modo de carreira estrondoso. Nós o máximo que conseguimos foi 3 vitórias seguidas, e já não foi nada mal. O Osvaldo Abreu conseguiu 8, o TRKZ 7 vitórias seguidas, Team Gandhi e Special One que fizeram uma série de 5 vitórias seguidas, e o Estrilho, apesar de ter ficado em segundo, o máximo de série de vitórias seguidas foi 4, muito parecido connosco. A nossa melhor foi 3. Portanto, dá para perceber que mesmo o segundo classificado teve sempre muito equilíbrio durante a liga toda, entre vitórias e de vez em quando sempre pontualmente derrotas. Nunca conseguiu vencer 5 jogos seguidos. No entanto, a série de invencibilidade é extraordinária. Temos Osvaldo Abreu com 20 jogos seguidos sem perder. Teve o recorde desta liga, 20 jogos seguidos sem perder. O Gonçalo Pinto também está de parabéns. A gente elogiou muito o Gonçalo Pinto porque reparou nisso. Reparávamos que o Gonçalo Pinto, jornada após jornada, surpreendia. Ele acabou à nossa frente na tabela, acho eu. Tenho que ir ver outra vez. Zé Tigresa com 12 vitórias, 12 jogos seguidos sem perder. Estrilho com 10. Sou Duda com outros 10. Muitos parabéns a todos. Quanto aos artilheiros, malta, o melhor marcador foi um jogador do Mindinhad United. Um jogador treinado pelo Osvaldo Abreu. Este jogador tem 18 anos e não é normal um jogador de 18 anos fazer tantos golos. Temos um jogador aqui do York também, o Show, do Lai Plakimi, que fez 20 golos, muitos golos, um jogador de 136, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da liga. E o próprio Haaland, comprado logo no início da época, do Simões, faz aqui um brilharete com 18 golos, também teve muito bem. Muitos jogadores aqui a marcar. Mbappé do Yeovil, ok. Olhando para o nosso melhor avançado, é o Tel. Fez 15 golos e hoje marcou mais um. Portanto, não foi uma má época para o Tel. O nosso menino Tel fez 15 golos, em assistências fez apenas 2, mas jogou 40 jogos. Portanto, teve uma média de diria, um golo a cada quase 3 jogos. Não é de facto muito, mas paciência, é o que é. Ora bem, olhando então de novo... Ui, o que é que eu estou a fazer? Aqui para as assistências, temos o melhor assistente, um jogador do CPN 14. E é um avançado? Não, é o Gavi, não é? Gavi. 11 assistências para o Gavi. Portanto, muito bem o Gavi com 11 assistências. Um médio centro que provavelmente batia aos cantos e teve muito bem nas assistências para os cantos. Há que dizê-lo, espetacular. Quanto aos outros assistentes, temos aqui o Dantas. Portanto, deve ser o português Tiago Dantas. Exatamente, é o Tiago Dantas com 10 assistências, também lindamente aqui o português do F Madeira, que arriscou e fez nacionalidade portuguesa, que tem boas soluções, e ele teve muito bem neste plantel também. Não sei se já mostrei os valores de plantéis, vamos mostrar outra vez. Valor de plantel, o melhor plantel é o do Estrilho, depois é do Lai Plakimi, Team Gandhi, Sou Duda, Special One, Osvaldo. Nós fomos o 13º melhor plantel, mas atenção que eu fiz muitas vendas instantâneas. De ontem para hoje perdi 200 milhões. Posso mostrar o jogador que eu comprei.
Rabiot, 133, ia-nos dar jeito durante os últimos jogos. Se eu soubesse, até podia ter feito isto há mais tempo e ficar sem suplentes. Comprei também o Stones, 119, deu também alguma consistência, acho que ambos jogaram bem. Portanto, o Rabiot teve 9, nota 9, e o Stones teve nota 7, portanto também não foi grande coisa o Stones. Ok, classificação, falámos do Gonçalo Pinto, sim, ficou em 9º lugar, com mais 4 pontos que nós. Quanto ao resto da classificação, Osvaldo Abreu em primeiro, Strilho segundo, Team Gandhi fecha o pódio em terceiro. Depois, Leip Lakimi, Sou o Duda, TRKZ, Bruno Assunção, Manager BL, Gonçalo Pinto, F Madeira, Simões, aliás, Santana, depois Simões, Zé Tigresa, Special One, João Barros, CPN 14, Rui Silnós, Quinha, o Vitória, o Remedy, o Trazedor de Champions, o Samu Chinês, o Zé Bonan e o Jorge Sorin. Parabéns a todos, malta, pelo este grande modo de carreira. Vamos rapidamente aqui aos comentáriozinhos, malta, do vídeo de ontem. Deixa-me atualizar, não vai ter aparecido mais um comentário. Maltinha, já sabem, quem quiser apoiar o nosso canal é o primeiro link da descrição do vídeo. Nós agradecemos sempre imenso todo o vosso apoio e esta plataforma, podem confiar, é espetacular. Ora bem, malta, o António Gabriel Nunes diz: Santana merece um descanso, sentiu o cansaço dele através do vídeo. Realmente ontem não estávamos nas melhores condições. Na próxima ronda, que na próxima ronda possam vir as vitórias contra os alemães. E no modo carreira, para fechar com chave de ouro, uma vitóriazinha. Ganhámos, foi mais importante. E na seleção empatámos fora, perfeito, não foi nada mal. Abraço, Santana, espero que tenha tido um bom descanso. Um abraço aqui ao António Nunes, obrigado por todo o apoio. Temos o João Oliveira a dizer: já está a acabar o 10º modo de carreira, parece que foi ontem que começou e o que é bom acaba depressa. Não foi de todo, não foi o teu modo de carreira desta vez. Houve muita azar à mistura, mas deste o teu melhor. Consegui conquistar um grande objetivo meu, que foi entrar nos Portugal, e fico muito agradecido pela confiança. O meu próximo objetivo era poder participar no modo carreira. Era um sonho. Agora, Santana, acho que acabou. Já agora, Santana, agora que acabou o modo carreira, já podes preparar melhor a ideia sobre os rankings de treinadores e mostrar essa ideia ao Special One. Era algo que gostava que acontecesse. João Oliveira, realmente é algo que tem que estar em cima da mesa e eu vou já apontar aqui num papel, e não é fácil para mim ter tempo livre para isso, porque eu confesso que a minha vida, apesar de não parecer, não tenho quase tempo livre nenhum, e o tempo vale mais que o dinheiro. Ora bem, ranking, novo ranking, estou só aqui a apontar. Um abraço, João Oliveira. Obrigado por todo este acompanhamento e parabéns por teres entrado nos Portugal. Zé Tigresa, malta, David Esteves, o nosso campeão de 2020 nacional. Ele diz: grande modo de carreira, sempre muito competitivo. Infelizmente para mim não correu muito bem. Fui perdendo gás e vim por aí abaixo. Já somos dois, infelizmente. Mais uma vez, parabéns ao Osvaldo pela excelente liga, e ao Strilho e ao Team Gandhi por completarem o pódio, e ao CPN por garantir a taça. Vemo-nos no torneio. É isso mesmo, Zé Tigresa, estamos aí para o próximo torneio. O próximo torneio em princípio será... Epá, eu quero que seja um campeonato do mundo. Vamos ver o que é que acontece. Se calhar até... Não sei se o campeonato do mundo vai deixar de estar disponível depois em janeiro, e eu gostava de jogar, mas pronto. Logo se vê. Logo se vê como é que a gente faz. Martim Guterres, terceiro lugar, diz: parabéns a todos, grande modo de carreira, grande vitória do Gonçalo Pinto. Portanto, o Gonçalo Pinto ganhou provavelmente hoje ao Team Gandhi, para ele estar a dizer isto. 2-0, muito bem. O Gonçalo Pinto está muito bem, está de parabéns por todo o esforço que fez. Obviamente o Team Gandhi ficou em terceiro lugar, ainda mais meritório tem. No entanto, o Gonçalo Pinto não entrou no início da época, ele entrou já com uma equipa que não era a dele, e teve muito bem. CPN 14, olá Santana, em relação ao vídeo de ontem, quando disseste que eu era superior em relação ao 11... era em relação ao 11 inicial, pois o Osvaldo era 124 e o meu era 126. Isso na prática é igual, não é por dois valores. Em percentagem o teu plantel está a ser 1,7 mais forte do que o adversário, é quase insignificante. Por isso eu acredito que tenha um pouco de vantagem. Claro que o Osvaldo tem um valor de plantel melhor do que o meu, pois eu no dia da taça fiz 3 vendas instantâneas, lá está. Se não estou em erro, para reforçar certas posições e trazer uns substitutos de alto nível independentemente da idade, pois naquela altura já não ia importar muito a evolução dos jogadores. Bom trabalho no vídeo, mesmo que estejas cansado,
trazes o vídeo na mesma, sempre assim. Foi bom este modo de carreira, mas eu preferi o anterior, pois tínhamos a última jornada 4 treinadores a disputar o título. E na verdade foi mesmo quem estava em quarto que acabou por ser o campeão, o João Barros. E alguns iam jogar a final da taça, alguns deles. Talvez isso acontecesse se o Osvaldo não tivesse a estrela de campeão. Para terminar, podias ver os comentários do outro vídeo, tinha alguns sobre dicas que estavam a pedir, mas só para caso de o vídeo... Mas só para o caso de o vídeo estiver longo ou que estejas cansado, não o faças. O vídeo já está muito longo. 30 minutos, deixem-me lá ver se ainda passo no último vídeo. Tetel Mobile, salve Santana, quando vai ser o próximo modo de carreira? Portanto, a partida será no início de fevereiro. Ok? Apontamos para essa data. Datas por alto, ok? No início de fevereiro. Antes há o torneio, no início de janeiro. Ok? O torneio é rápido, dura para aí 10 dias. Não tem o peso do modo de carreira. Um abraço a todos, malta, que deixaram aqui um comentáriozinho. O Nuno Lima diz: Boas Santana, tenho uma dúvida. Se eu tiver 2 médios centros e se estiver a usar uma tática que usa um médio ofensivo, qual é melhor? O de maior ou menor valor? Eu não sei se percebi a pergunta. Portanto, tens 2 médios centros e queres colocar um deles a médio ofensivo. Qual é que deves colocar melhor? Qual é que deves colocar? O que tem maior valor ou o menor? Portanto, é um dilema. Portanto, vais pôr os dois, não sabes qual é que fica a médio centro e a médio ofensivo. Portanto, Nuno Lima, aquilo que eu acho depende da tua estratégia. Portanto, imagina, por exemplo, num 4-2-3-1, a posição de médio ofensivo é muito importante. Portanto, se calhar eu meti ao melhor nessa posição. Melhor médio centro. Carlos 2002, vejo-te no Campeonato Nacional. Boa sorte. Um abraço aqui ao Carlos. Boa sorte também para ti. Sandra Cardoso, já agora uma questão. No Campeonato Nacional Português, pode-se evoluir o estádio? Pode-se. Sim. Só o estádio, mais nada. Diz o Zé Tigresa já aqui a apoiar-nos. Exatamente. Não evolui o plantel. Já vi que há treinadores que já evoluíram. Evitem porque vão ser já eliminados. Descansar um pouco, Santana parece muito cansado. Um abraço aqui ao Emanuel. Obrigado por todo o apoio. Aqui um novo presidente do canal. É o mais recente presidente do canal. Grande abraço, Emanuel. O Almeida da Best diz: melhor canal do OSM, grande abraço aqui ao Almeida. Susana Gomes diz: Santana, vais lançar um vídeo de dicas atualizado? Tenho muitas dúvidas nas táticas quando vou colocar. Podes-me dar umas dicas? Susana, nós já temos vários vídeos de dicas e estão sempre atualizados. São táticas meta e temos vídeos de dicas a evoluir o plantel que está super atualizado. O vídeo agora que está em destaque no canal já tem 100 e tal mil visualizações e está atualizadíssimo, portanto aquilo é intemporal praticamente e o vídeo até é recente. Portanto, aproveita isso, Susana. Nós vamos, no intervalo do modo de carreira até ao torneio, lançar mais um vídeo de táticas para complementar mais o nosso leque de informação e atualizar alguns vídeos que já estão muito antigos. Tetel Mobile, Santana, estava vendo um vídeo seu de há 2 anos atrás e você estava falando que era proibido multicontas. É verdade, eu digo isto algumas vezes, Tetel. Alguns meses atrás, eu e vários treinadores perdemos as nossas contas e eu e outros treinadores acreditamos que foi um erro da empresa, pois perdemos a nossa conta no mesmo dia. Quando vou tentar entrar está escrito: sua conta foi suspensa ou excluída por você. Isso já fez alguns meses. Entrei em contacto com a empresa, eles não responderam. Entrei em contacto 3 vezes, eles não responderam. Aí eu criei uma nova conta no OSM, porque eu não queria ficar sem jogar. Você acha certo ou errado? Tetel Mobile, eu acho certo. Realmente, se a tua conta foi bloqueada, eles vão ter as suas razões. Eu não sei exatamente as coisas, não posso dizer que está certo ou errado, mas acho que fizeste bem em criar uma nova conta, principalmente se a outra está excluída. Agora, aquilo que eu recomendo é muita atenção a fazer transferências ilegais com os amigos. Muitas vezes isso acontece e é ilegal. Tudo o que seja para beneficiar o adversário é ilegal. Tudo o que seja multicontas é ilegal. Tudo o que seja aceder à tua conta do OSM na conta de outro, no telefone de outro jogador do OSM é ilegal. Evitem fazer isso, porque há mecanismos para detectar essas coisas. Evitem. O OSM dá-nos 4 contas, é para usarmos essas 4 contas e nada mais, e eles são apertados nessas regras. Obviamente que há sempre jogadores que tentam fazer algumas falcatruas, mudando a VPN e a nacionalidade e uma série de coisas para tentar enganar o jogo. No entanto, eventualmente, se chegarem a um patamar médio-alto, vão ser bloqueados. Ok? Não é fácil esconderem isso durante muito tempo. Santana, hoje não foi o rei dos empates, fui o rei das derrotas ontem, mas hoje fui o rei das vitórias. E hoje acabei em grande, ao menos mais vale acabar. o que as pessoas se lembram é o início e é o fim, não é? É uma expressão que ouve-se muito. Eu acho que comecei a ganhar a primeira jornada, por
Por acaso não me lembro, malta. Será que comecei? Comecei a ganhar. Ganhámos a primeira jornada, depois não interessa que passámos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem ganhar. Não interessa. E neste início foi terrível, malta. A gente dominava os jogos e empatava os jogos todos. Enfim. Mas pronto, começámos a ganhar e acabámos a ganhar. E há quem diga que o que interessa é o início ao fim, portanto, lindamente neste modo de carreira. Ora bem, o Kuma diz: Santana, o OSM gasta muito do seu tempo. Sim, gasta muito do meu tempo. Não só o OSM, também o canal. Como é óbvio, é natural. A gente faz isso por gosto e às vezes eu tenho pena de não ter mais tempo para isso. Porque a vida profissional está-me a ocupar muito tempo. Tempo até mais do que o que eu queria. Eu até... se calhar tinha mais valor estar numa coisa com um horário fixo, ajudava-me mais também no canal, mas neste momento é aquilo que é o meu trabalho, portanto eu tenho que dar prioridade sempre ao trabalho, porque é o meu trabalho. Mas há sempre esse dilema, e às vezes eu chego muito tarde a casa, às 4 da manhã, 3 da manhã, e não é fácil acreditar que ainda tenho que gravar um vídeo, não é? Mas tem que ser feito, não vale a pena. Juscelia Santos, comentário para ajudar o Santana, um abraço aqui à Juscelia, e o SM UEFA diz primeiro. E como isto é o último vídeo, o último episódio de todos, vamos ao videozinho de ontem ver só os últimos comentários para acabar. E vamos terminar o vídeo, porque ontem não lemos, porque estávamos muito cansados e acabámos por não ler. E tivemos aqui vários comentários de parabéns, foram 47, malta. E eu não sei como é que vou ler isto. O CPN diz que vitória na final da taça, jogo muito equilibrado. Este eu li. Parabéns aqui ao CPN. O Machado diz: boas, no campeonato, quais são os critérios de desempate numa liga normal? Numa liga normal, portanto, é a diferença de golos e os golos marcados. Diferença de golos e golos marcados. Deixa-me lá ver aqui um exemplo. Tenho aqui um exemplo, portanto, diferença de golos. O Bruno Assunção fica em primeiro. Depois é os golos marcados. O terceiro critério não tenho a certeza qual é. O Iones diz: possível tática 4-3-3. E outra pergunta: qual é a tática que te permite chegar às primeiras posições numa liga longa? Como é possível preservar os pontos? Este treinador tem dúvidas táticas, malta. Isto é um comentário ainda muito iniciante. É um treinador que está-nos a acompanhar há pouco tempo. Mas eu não tenho tempo. O vídeo já está muito cheio, mas basicamente não há uma tática fixa. Tu podes ter várias táticas. Imagina, uma para jogar em casa, outra para jogar fora, por exemplo. Mas centra o plantel em 2 ou 3 táticas para não dispersares demasiado. O Nuno Lima diz: boa, Santana, tenho uma dúvida. Se eu tiver uma tática que, por exemplo, usa só um médio ofensivo, eu tenho 2. Portanto, isto já são dúvidas muito específicas. Há aqui um treinador que diz-nos: o Gustavo, parabéns a todos. As dicas que você passa no seu canal me ajudam bastante. Consegui montar um time de 1,5 bilhão, muito bem. Contra uma equipa de 5 ou 9. Portanto, isto já são dúvidas táticas. O BF Marquinhos diz: uma pergunta, quero comprar um jogador, porém o preço dele é 10 milhões, a mais do que o original, compensa? BDF Marquinhos, ainda não viste o nosso vídeo que está em destaque no canal, vê, isso vai esclarecer-te logo. Não tem a ver com o valor que é a mais, isso não tem nada a ver. Tem a ver é com o valor, a relação entre o valor real do jogador e o valor final. Portanto, se um jogador valer 200 milhões, se estiveres a comprar por 210, é espetacular. Agora, se o jogador valer 3 milhões, se estiveres a comprar por 10, não vale a pena. Susana Gomes: Santana, vais lançar um vídeo de dicas atualizado? Isto eu respondi hoje. Parabéns ao Diogo, pena é o vermelho ter estragado o jogo. Exatamente, CPN teve uma estrelinha de sorte também na final, com a expulsãozinha do Osvaldo logo de início. Foi tramado. Parabéns, Diogo, ótimo treinador, uma ótima pessoa. Você é tal, irmão. Você é uma pessoa muito humilde, gentil e legal. Parabéns por ser essa pessoa. Um abraço aqui do TT Mobile a apoiar o Diogo. Parabéns, Diogo Alves, pelo título. Ótimo treinador e, como sempre, um vídeo de excelente qualidade, Santana. Um abraço aqui ao Mateus. O Fezan diz-nos: parabéns, meu amigo CPN, estou muito feliz por ele ter conseguido o título da taça, muito merecido. Sempre estive aqui na torcida e, logicamente, parabéns ao Osvaldo pela prestação impecável. Foi simplesmente dominante em todo o modo de carreira. Por fim, parabéns ao canal OSM Pro pelos 16 mil inscritos e que venham mais modos de carreira como esse. Grande abraço ao Fezante, grande treinador do OSM. Paulo Ventura diz: má derrota hoje com o TRKZ e mais uma grande vitória do Osvaldo com o seu 5-2-3 imbatível. Boa sorte no jogo contra o Trasadores Champions para tentar arrancar o 10º lugar. O Tiago Reis diz: tu no jogo passado com a seleção não foste com os 11 jogadores para dentro de campo. É possível que nem tenhas reparado, daí a derrota. Na minha opinião, se calhar algum jogador foi vendido antes dos titulares.
Sim, Tiago Reis, nem me quer lembrar disso, nem me faças lembrar disso. Muriel Messias, sobre as simulações, hoje perdi um jogo que estava a ganhar 2-0, tive um expulso, tal. Um abraço aqui para o Muriel Messias. António Gabriel Nunes, parabéns ao CPN por mais um título. Infelizmente o vermelho estragou o jogo, provavelmente seria bem mais pegado. Sim, sem o vermelho era muito equilibrado. Vê o meu jogo contra o Lai pela Kimi e diz que quem achas que teve sorte. Um abraço aqui ao Martim que não teve sorte outra vez. Parabéns ao Diogo Alves pelo título. Temos muita gente a felicitar o Diogo. O Diogo tem aqui muita gente que gosta dele. Santana, se tivesses uma competição entre clubes de Portugal e Brasil, eu tenho a certeza que os times do Brasil iriam ganhar aos times de Portugal. Alguns são fortes, mas os times do Brasil são muito mais fortes, diz o telefone chinelo. Só não vou pôr aqui o likezinho, porque eu não concordo. Eu acho que os três grandes portugueses lutavam sempre pelo título no Brasil. Mas isso é uma coisa que nunca podemos comparar, porque os brasileiros vão dizer que o campeonato brasileiro é mais forte, os portugueses vão dizer que o português é mais forte. Eu, como português, acho a equipa do Benfica, por exemplo, superior a qualquer uma brasileira, principalmente esta época. Mas são opiniões. Provar, ninguém vai conseguir provar nada. Sou brasileiro, mas algo me diz que a Espanha será como o Osvaldo Abreu no Mundial. Será como o Osvaldo Abreu, portanto vai ganhar tudo. Sem usar o 5-2-3. Me impressionou o futebol jogado por eles até aqui, não vi melhor. Em fases mata-mata tudo pode acontecer. Espero que o Brasil se inspire no CPN 14 e seja campeão. Era bom, não era? O CPN 14 diz obrigado, mas eu não espero que seja o Brasil, mas sim Portugal para ser campeão. Para o caso de não passar, o Brasil é a minha segunda opção. Telefone chinelo, Santana, hoje ele iria empatar, eu tenho não sei quanto por cento de certeza, não cheguei a empatar. O Godful diz, pois Santana, por vezes reparei que te preocupas muito com a qualidade dos vídeos, gostaria que soubesses que o nosso carinho por ti é muito maior do que uma câmara e um microfone de última geração, por isso digo isto, pois te acompanho há muito tempo, um abraço. Um abraço aqui para o Godly Full, obrigado por todo o apoio e pela mensagem de carinho, agradeço imenso e fico contente. Seleção Nacional, diz o Ripa, G1 a jogar em casa com o G9, já tens estádio evoluído e perdes o jogo, parece mal demais também me parece usar uma tática de contra-ataque sendo G1, jogando em casa contra uma equipa bem mais fraca, mas bem, a culpa não é tua, é de quem te convocou sem qualquer mérito para essa chamada. Aqui um comentário do Ripa, aqui a ser durinho connosco. Quanto a esta resposta, vamos terminar o vídeo desta forma. Eu pedi desculpa à seleção nesse jogo, porque foi um jogo em que eu não troquei a tática, e era esse o objetivo, era trocar a tática antes do fim. No entanto, devido à vida profissional, surgiu um imprevisto e eu só consegui ir ao jogo 10 minutos depois. E não tive forma de fazer isso, e a culpa é minha. O CPN 14 diz, achas mesmo que não tinha mérito? Tenta chegar no mínimo a uma semifinal do campeonato nacional e regional e ser eliminado por um ponto. Já me aconteceu isso 3-4 vezes. Como ele disse, teve um compromisso e não pude mudar a tática, a vida pessoal em cima do jogo. Esses desafios eu já cumpri. Bem, portanto isto já não interessa. Quanto à seleção nacional, a seleção nacional está a jogar uma batalha amigável com a Alemanha e nós fomos convocados não só pelo que estamos a fazer no presente, mas pelo histórico treinador, não é? Isso também tem algum valor. Nós somos, em termos de currículo, top 3 nacionais seguramente. Já tivemos em 2 finais de campeonato do mundo, campeonato nacional batendo todos os recordes, selecionador nacional, e somos aqui algo mediáticos aqui no canal. Isso tudo ajuda na convocatória da seleção, também a divulgar a própria seleção e como funciona uma seleção nacional. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso, isso também é importante para a seleção, não só os jogos. Quanto à nossa forma, não estamos na nossa melhor forma, isso sou eu que digo mesmo, não é preciso ninguém me dizer, porque no entanto vamos ver como nos vamos sair no campeonato nacional. Nós nos últimos 2 campeonatos nacionais não fomos finalistas por uma unha. Nos últimos 2 campeonatos regionais não fomos finalistas por uma unha. No entanto, chegámos a 4 semifinais seguidas das mais altas competições nacionais. E isso significa que por muito pouco tivemos sempre nos 10, 12 melhores
da competição, não é da competição, é daquela zona para a final dessa competição. Portanto, no Campeonato Regional da Zona Sul, que é a minha zona, no Campeonato Nacional, os últimos 12 finalistas. Ir às meias finais não é nada fácil. Bem, maltinha, vamos terminar assim o vídeo. Desejo a todos um ótimo Natal, um ótimo dia, umas ótimas festas, um ótimo trabalho, umas ótimas férias quem tiver, e uns ótimos resultados da OSM. É o mais importante, é a vida pessoal e que isso corra tudo bem. A saúde é o mais importante de tudo, porque a gente só dá valor a ela quando não a tem. E eu agora estou com um problema na coluna que não é nada fácil de lidar. E enfim, já não jogo a bola há 6 meses. Pai, um abraço, malta. Até amanhã. Portem-se bem e tudo a correr bem. E vemos aí nos próximos vídeos. Os vídeos diários só voltam quando começar o novo torneio. No final do mês, início do próximo. A gente dá novidades na nossa página. Maltinha, um grande abraço a todos. E vemo-nos já no próximo vídeo. Um abraço, malta. Passem um grande dia. Obrigado por tudo mais uma vez.